Bora falar de futebol, bora falar de Atlético Paranaense 2, Palmeiras 0 na Arena Barueri. A estratégia do Atlético deu muito certo e o Palmeiras teve uma tarde pouquíssimo inspirada. E a gente pode trazer alguns números e algumas observações para entender melhor isso. Se você não me conhece, vou me apresentar antes de mergulhar no vídeo. Meu nome é Rodrigo Fragoso, sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises sobre o clube nas minhas redes sociais. Já se inscreve no canal, dá essa moral pra mim, também deixa o like que é muito importante e ao final do vídeo deixa um comentário, pergunta, questionamento, crítica, o que você bem entender, elogio, fique super à vontade, sempre em alto nível, show? Bora então pro assunto do vídeo. Atlético Paranaense venceu bem o Palmeiras, 2-0, ainda colocou uma outra bola na rede num gol anulado e o Palmeiras não conseguiu furar o bloqueio. A gente está falando de um resultado que foi muito bem construído e com um Atlético conseguindo colocar em prática aquilo que quis e um Palmeiras acabando até gerando oportunidades, mas não exatamente como desejava e como queria. Para se ter uma ideia, o Cuca é um técnico que trabalha muito com perseguições individuais, trabalha muito com tirar espaço de quem gosta de ter espaço, tirar a paz de quem é criativo no time adversário. É uma estratégia muito utilizada por ele, inclusive com, como eu disse, marcações individuais naqueles que são os jogadores mais importantes para a construção de um time, justamente para miná-lo, para fazer com que ele não consiga jogar. E em muitas ocasiões busca o quê? Atrair esse time para o seu campo e jogar na velocidade do contra-ataque. Foi o que ele fez diante do Palmeiras, não à toa, o Atlético Paranaense termina o jogo com 37% de posse de bola. E aí, quando a gente fala na estratégia funcionando, a gente tem que falar do contra-ataque, né? Até tenho tudo anotado aqui, porque são muitas informações. Para se ter uma ideia, a equipe do Atlético Paranaense no contragolpe foi perigosa e o Palmeiras precisou muito do Everton para se segurar. Detalhe, aos 9 minutos, para se ter uma ideia, a galera que acompanhou o jogo vai relembrar comigo, o Zapelli recebeu na cara do gol, bateu de frente para o Everton, defesaça do goleiro do Palmeiras. Aos 18 minutos, o Eric disparou pela esquerda, entrou na área e achou o Pablo. E aí o Luan travou ali na pequena área. Estamos falando de mais um contra-ataque muito perigoso. Aos 24 minutos, novo contra-ataque da equipe do Atlético Paranaense, sempre roubando bola, mastigando a equipe do Palmeiras no momento em que estava ali na intermediária ofensiva tentando achar o passe. E aí o Coelho acaba saindo na cara do gol e o Everton faz mais uma boa defesa. 41 minutos do primeiro tempo ainda. Tudo isso no primeiro tempo, para vocês verem como a estratégia de fato de contra-atacar, ela gerou perigo ao Palmeiras, né? Aos 41 minutos, foi um contra-ataque pela direita com o Nicão soltando para o Léo Godoy, os laterais do Atlético sobem muito, ele cruza e o Pablo passa raspando a bola na frente do gol, não consegue desviar para colocar na rede. E aos 46 minutos, o Fernandinho, que tem um passe muito qualificado, deu um passe absurdo para o Gamarra, zagueiro que estava no ataque, no contra-ataque ele acabou passando, saiu na cara do gol e o Everton fez a defesa. Veja só a importância do Everton nesse primeiro tempo em relação aos contra-ataques do Atlético. E aí, curiosamente, o gol do Atlético Paranaense não sai num contra-ataque. E aí é muito do futebol, é muito do imponderável. Sai de uma falta. No Endrick acaba fazendo uma falta, inclusive ele toma um cartão amarelo que o leva à suspensão. E no desvio da barreira que bateu no Veiga, o Atlético abre o placar. Foquei no Atlético no primeiro tempo para mostrar como o plano de jogo do Atlético funcionou bem. Pouca posse, recuperando bola, saindo em contra-ataque e gerando perigo. Claro, tendo o Everton pela frente, por isso o placar não foi mais elástico. Só que a equipe do Palmeiras ela teve muita dificuldade para criar de fato, do jeito que queria, para construir como queria. Mas ao mesmo tempo, teve oportunidades de colocar a bola na rede. Curiosamente, como elas aconteceram? Em contra-ataque. Por quê? Porque o Palmeiras realmente não conseguiu. No momento em que o Atlético se propunha a se defender, o Palmeiras não conseguiu construir. Tinha marcação encaixada o tempo todo em alguns jogadores específicos do Palmeiras. O Endrick o tempo todo tinha alguém próximo, o Estevão o tempo todo tinha alguém próximo, o Veiga o tempo todo tinha alguém próximo, o Rony o tempo todo tinha alguém próximo. A ideia era realmente tirar as principais opções de construção e de finalização do Palmeiras, para fazer com que o time ficasse pouco criativo. Tanto que grande parte da posse de bola do Palmeiras aconteceu no meio-campo, linha de meio-campo, com o zagueiro e lateral trocando passe, tentando achar alguém para receber esse passe mais à frente e não localizando. Em muitas ocasiões girando bola, tentando forçar um passe, perdendo o Atlético, recuperando e tentando um contra-ataque. Em várias ocasiões conseguiu contra-ataque, como eu disse. E aí veja só como as chances do Palmeiras acontecem quando o Atlético não está montado para se defender.
Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Estevão rouba uma bola do Nicão. Atenção, não era um ataque construído. Rouba uma bola do Nicão, ganha a dividida, acelera, ajeita o corpo e bate fraco. Veja só a questão da pouca inspiração do Palmeiras. Bate fraco com o Bento encaixando. Aos 17 minutos é o Endrick que acelera uma jogada de roubada de bola do Palmeiras, solta para o Estevão que dá ajeitada para o Veiga. Ele pifa para o Veiga na meia-lua. O meia atacante Veiga na meia-lua, que geralmente é muito perigoso batendo no gol. E o Veiga bate muito mal. Olha aí a questão da falta de inspiração do time. Aos 40 minutos, contra-ataque com o Veiga roubando uma bola no carrinho lá do lado direito do campo. E aí o que ele faz? Ele pega, solta para o Estevão acha o Endrick abre para o Zé Rafael tem espaço para finalizar na meia-lua, e aí ele titubeia para finalizar, não tem certeza se quer finalizar, o espaço some, ele chuta, a bola sobra para o Piquerez, e aí de longe o Piquerez bate, e a bola passa raspando a trave. Mas veja só como o Zé Rafael não se sentiu seguro para bater, não tinha espaço e perdeu a chance. E aí aos 45 minutos do primeiro tempo, veja só, tudo isso no primeiro tempo, contra-ataque do Palmeiras. Olha só, falei de roubada de bola, falei de roubada em carrinho, falei de contra-ataque. E o Zé puxa um contra-ataque velozíssimo por dentro. 3 opções de passe, toca para o Rony. Quando ele toca para o Rony domina mal e aí finaliza mal. E perde mais um contra-ataque. E aí o Palmeiras tem a chance, inclusive, de abrir o placar antes do Atlético abrir o placar. 1 minuto antes. Ah, foi no pênalti, Fragoso, mas pênalti a gente considera o quê? Não, vamos pegar qual foi a jogada que originou o pênalti. A jogada que originou o pênalti foi o Gomes lançando nas costas da zaga do Atlético. Foi o momento em que o Atlético resolveu marcar alto. E aí o Rony conseguiu ganhar na velocidade, perde o gol. Veja só a questão da pouca inspiração. Perde o gol, o Bento defende, mas aí a bola escapa, o Rony ainda recupera, solta para o Endrick e o Bento faz o pênalti no Endrick. Vamos a pouca inspiração de novo? O que acontece? O Veiga acaba batendo mal e o Bento encaixa o pênalti que o Veiga bateu. Então, o resumo do primeiro tempo mostra muito o que os dois times queriam e o que aconteceu. O Palmeiras queria construir e não conseguiu construir. Ainda assim, por ser um time de qualidade, conseguiu em roubada de bola e contra-ataque ser perigoso, mas faltou inspiração para fazer o Bento, inclusive, trabalhar mais do que poderia. E a equipe do Atlético fez aquilo que se propôs a fazer. Contra-atacar forte, fez o Everton trabalhar, não fosse o Everton, o Atlético poderia ter feito mais gols no primeiro tempo e acabou saindo com a vitória por uma ironia do destino com um gol de bola desviada. E na segunda etapa, o Palmeiras ameaça crescer. O Palmeiras ameaça crescer principalmente porque, de um modo geral, quando uma equipe faz muitas perseguições individuais, cansa. E aí esse desgaste começou a aparecer no Atlético. Tanto que o Estevão passa a jogar muito bem, passa a fazer jogadas que ele não estava fazendo no primeiro tempo, buscando linha de fundo, cruzando forte, rente a linha do gol, buscando jogada por dentro e finalizando, uma passa raspando, outro Bento faz a defesa, fala muito bem o Estevão, puxando o jogo mesmo. Só que o Palmeiras sofre o gol aos 13 minutos. O Atlético consegue encaixar uma belíssima jogada e aí o Gomes desvia no gol contra. Ah, mas o Abel falou em alto gol e tudo mais. Se o Gomes não desvia, o Pablo desviaria para dentro do gol. O Gomes fez o que pôde. E aí o Atlético chegou ao 2-0. Quando o Atlético chega a esse 2-0, é claro que a confiança baixa. É claro que isso mexe com o ambiente e mexe naturalmente com os jogadores do Palmeiras que vinham começando a pressionar, começando a gerar um pouco mais de finalização com construção mesmo que individual e acaba sofrendo o segundo gol. No fim das contas, com o segundo gol, que foi aos 13 minutos, o jogo se equilibrou um pouco mais, o Abel tirou o Luan, colocou os dois laterais para fazer a saída de 3, deixou só o Gomes por lá e se lançou ao ataque. E aí, no fim das contas, o Endrick conseguiu cavar a expulsão do Esquivel, cavar não no sentido pejorativo, mas conseguiu fazer com que o Esquivel fosse expulso. O Atlético ficou com um a menos e aí foi um abafa do Palmeiras sem inspiração. E aí a gente pode listar os lances aqui para mostrar a questão da falta de inspiração que eu tanto estou falando. O Lázaro, por exemplo, bateu no canto de fora. Nessa daí nem foi tanto falta de inspiração. Ele entra, finaliza de fora da área aos 25 minutos, o Bento vai lá buscar. Essa nem foi falta de inspiração, o Bento foi buscar. Aos 27 minutos, o Rios cabeceia uma bola no cruzamento de Piquerez no travessão. Veja só que aí não deu nem sorte, né? Mas cabeceia sozinho. Inclusive, 1 minuto depois, o Canóbio faz o gol que é anulado. E o Palmeiras segue tentando amassar. Aos 35 minutos, o Rômulo cruza na cabeça do Luiz Guilherme e ele cabeceia para fora.
Aos 38 minutos, o Eric salva com o peito um cruzamento que seria do Flaco. Aí é aquela história da bola não querer entrar, né? Aos 42 minutos, a bola sobra para o Gomes na cara do gol no cruzamento. Ele domina meio estranho, a bola escapa um pouco dele e dá tempo o jogador do Atlético travar a finalização. Aos 47 minutos, mais um cruzamento para o Luiz Guilherme e a bola vai para fora. E aos 48 minutos, o Rômulo ajeita. Aliás, o cruzamento foi do Rômulo. O Rômulo ajeita para bater e a bola passa raspando a trave. Então, quando não faltou inspiração, o Bento estava por ali. E quando não faltou inspiração, o Bento estava por ali. Faltou o quê? Pontaria. O Palmeiras até conseguiu criar no contra-ataque, que não era exatamente como queria no primeiro tempo. E no segundo tempo, na base do abafa mesmo, com o Atlético com um a menos, se segurando, tentando buscar os espaços. E no fim das contas, nenhuma bola entrou. O Everton foi fundamental para o Palmeiras não ser goleado. E isso já mostra que defensivamente o time não foi bem. Até porque, no segundo tempo, além do terceiro gol anulado, o Atlético teve com o Julimar uma outra chance clara, cara a cara com o Everton. Ele foi buscar de novo. Foi o melhor em campo do Palmeiras. E isso, claro, mostra que defensivamente o time não foi bem. Não soube impedir as transições rápidas do Atlético, que foram muito boas. Ao passo que também não soube construir com qualidade, como queria, como desejava, para realmente furar o bloqueio na defesa do Atlético. E aí tem um outro ponto que a gente tem que destacar, né? Que envolve justamente a alteração do Abel. O Abel saca o Estevão, que era o melhor do Palmeiras no segundo tempo, mantém o Veiga em campo, que estava claramente abalado, claramente abatido, longe do jogador que foi aquele contra o Liverpool, e coloca o Luiz Guilherme aberto onde ele não rende aquilo que se espera. Por que não tentar fugir um pouco, como diz o Danilo Lavieri, meu amigo da cartilha, e colocar o Estevão, ou melhor, colocar o Luiz Guilherme por dentro, saca o Veiga, deixa o Estevão pelo lado, deixa o Luiz Guilherme por dentro, deixa o Hendrick como referência, acrescenta o Rômulo no time, e aí você vai tendo ali jogadores mais confortáveis nas posições, com ânimo renovado, gás renovado, para tentar pressionar. O Palmeiras até pressionou, como eu disse. Quando não faltou pontaria, o Bento estava na frente. Quando não tinha o Bento e a pontaria ajudou, dá para dizer que o travessão apareceu. Então, no fim das contas, é fato que não foi um bom jogo do Palmeiras. Para você ter uma ideia, foram 23 finalizações do Palmeiras, 5 na direção do gol, com 67%, 63% de posse de bola ao longo do jogo. Não foi como queria, mas até conseguiu criar chances. Fato é que faltou inspiração, faltou eficácia. Foi muito diferente do que aconteceu contra o Liverpool, quando o Palmeiras teve 22 oportunidades, 22 finalizações, 11 foram na direção do gol e meteu 5 bolas na rede, além de ter feito o goleiro trabalhar em outras oportunidades, ter metido bola no travessão também. Enfim, uma tarde pouquíssima inspirada do Palmeiras, sem dúvida alguma. O Abel também, no momento, poderia ter feito uma alteração diferente, como eu disse, sacando o Veiga, deixando o Estevão, coloca o Luiz Guilherme por dentro. E no fim das contas, o Atlético teve uma tarde, esse sim, muito inspirada, porque não é fácil você travar o Palmeiras, anular o Palmeiras. Então, querendo ou não, a dificuldade maior seria travar a construção do Palmeiras, e o Atlético conseguiu. E o Palmeiras foi tentando se impor de outras maneiras, ou no contra-ataque, ou na roubada de bola, na imposição física, e conseguiu criar suas chances. Mas, sem inspiração e sem eficácia, não tem bola na rede. Já o Atlético teve a inspiração e a eficácia necessárias, usou a transição como arma, fez bem de usar, foi muito perigoso, mais do que o Palmeiras com a arma que queria usar de construção, e saiu com os 3 pontos. Esse é o pior Palmeiras possível? Não, claro que não. É o Palmeiras que também venceu o Liverpool, muito parecido, com peças muito parecidas. Mas, algumas coisas pesam. Jogar na Arena Barueri é um ambiente com 12 mil pessoas, não é um ambiente de pressão, o adversário não se sente desconfortável, isso é claro e isso é de relatos que nós já ouvimos, que o adversário não se sente pressionado, muito diferente do que acontece no Allianz Parque. O gramado não é o gramado que o jogador está acostumado a se sentir em casa no Palmeiras, então tem algumas coisas que acabam prejudicando também. O Palmeiras que venceu seus jogos na Arena Barueri, com exceção feito ao jogo do Corinthians, no Campeonato Paulista, é fato. Mas o nível dos adversários era outro. Quando você olha agora para a Internacional, quando você olha para o Atlético Paranaense, você vai ter adversários mais cascudos, que não vão se intimidar com o ambiente da Arena Barueri, que vão se sentir mais confortáveis e que, se abrirem o placar, serão bem mais complicados para virar, não tendo o ambiente do Allianz Parque, não tendo a torcida do Allianz Parque, tendo a Arena Barueri como palco. É fato, é outro nível de exigência, é outro nível de demanda que o Palmeiras vai encarar na Arena Barueri. Joga como mandante, mas não joga em casa. Isso é fato.
quando a gente fala da Arena Barueri. É uma desculpa para ter jogado mal, para não ter conseguido construir contra o Atlético? Não, não é uma desculpa, não é isso. O fato é que o time estava pouco inspirado e o Atlético estava muito inspirado e fez valer, gerando muito mais perigo com o seu jogo do que o Palmeiras gerou, querendo construir da forma como quis. Esse é o Palmeiras e Atlético, Atlético e Palmeiras. O Atlético mereceu a vitória, de fato, diante da equipe do Abel Ferreira. Claro que você pode comentar aqui embaixo o que você achou do jogo, algo a acrescentar, alguma dúvida, questionamento que eu tento responder para você. Vai ser muito importante para mim o comentário. E claro, deixe seu like, inscreva-se no canal e bora falar de futebol.